Aula 1. A volta de Cristo. O que significa para nós a segunda vinda de Cristo? O Novo Testamento nos informa várias vezes que, em breve, Jesus voltará. Esse evento é conhecido como a segunda vinda de Cristo e marcará o retorno do Senhor. Mas o que significa a volta do Senhor? Para explicar, vou incluir pelo menos 4 aspectos. 1. A volta de Cristo será o fim da história, quando ele destruirá seus inimigos. Mateus capítulo 24 verso 3. 2. A volta de Cristo significa que ele causará uma ressurreição para julgar tanto os vivos quanto os mortos. João 5 versos 28 e 29. 3. A volta de Cristo trará recompensas para os fiéis. Romanos 8 versos 17 e 18. 4. A volta de Cristo dará início aos novos céus e à nova terra. Segundo Pedro 3 versículos 10 e 13. Há pelo menos 2 possibilidades ao considerar o fim dos tempos: será o fim das confusões e intrigas. Minha esperança é diminuir as confusões enquanto aumentar as intrigas. Agora, convido você a abrir a Bíblia em 1º e 2º Tessalonicenses para responder a 3 perguntas. Paulo escreveu essas 2 epístolas para os cristãos de Tessalônica, que estavam confusos sobre a segunda vinda de Cristo. Eles se perguntavam o que aconteceria com os cristãos que morreram antes da volta de Cristo. Paulo explicou que aqueles que morreram antes da vinda de Cristo não estão em desvantagem em relação aos que estarão presentes quando ele voltar. Todos, sem exceção, ouvirão a voz de Cristo, assim como aconteceu com Lázaro, que saiu do túmulo para receber o Senhor. Mesmo aqueles que foram cremados terão uma maneira de estar presentes em sua segunda vinda, pois para Deus, nada é impossível. 1. O motivo da segunda vinda. O motivo da segunda vinda é simples: será esperada a volta de Cristo aqui na terra. Atos 3 versículos 20 e 21. Jesus mesmo prometeu que voltaria, Mateus 24 verso 30, e os anjos que estavam presentes no dia de sua ascensão confirmaram essa promessa, Atos 1 versículo 11. Portanto, a descrição de Paulo da vinda do Senhor em 1 Tessalonicenses é clara: com a ordem dada, com a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares e estarão com ele para sempre. 1 Tessalonicenses 4 versículos 16 e 17. 2. Virá em pessoa. O próprio Senhor descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4 versículo 16. O Senhor não enviará um anjo nem um apóstolo, virá em pessoa. Por que a segunda vinda é tão importante? Porque se trata da vinda pessoal de nosso Senhor. Os sons da trombeta marcarão o momento de sua chegada, um grito de ordem por um arcanjo e o som da trombeta de Deus. Isso significa que sua vinda será muito real. Além disso, assim como na primeira vez, ele veio em humildade, sabendo que iria sofrer e morrer, a segunda vinda será com autoridade. 3. Os mortos ressuscitarão com sua vinda. Visto que é Jesus quem virá, o mesmo que morreu e logo ressuscitou, junto com ele, Deus ressuscitará aqueles que já dormiram. 1 Tessalonicenses 4 versículo 14. Certa vez, Cristo disse: Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João 5 versículo 25. Ele também disse: Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. João 5 versos 28 e 29. Assim como Jesus clamou ao túmulo de Lázaro 4 dias após sua morte: Lázaro, venha para fora. João capítulo 11 versos 43 e 44, Lázaro saiu. Paulo confirmou aos cristãos que a ressurreição dos mortos acontecerá antes da reunião dos crentes que ainda estiverem vivos. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. 1 Tessalonicenses 5 versos 1 ao 4. Paulo quis transmitir o seguinte: recuso-me a permitir que vocês fiquem obcecados tentando identificar quanto tempo falta para a chegada do Senhor. Não quero que façam isso. Quando a Bíblia afirma que a chegada de Cristo é como a de um ladrão durante a noite, está enfatizando que a data de sua vinda é impossível de prever. Assim como um ladrão não avisa o dono da casa quando irá roubar, da mesma forma, não podemos saber o momento exato da vinda de Cristo. Os tessalonicenses haviam abandonado tudo, inclusive seus empregos, e se reuniram em um monte alto para esperar a vinda de Cristo.
No entanto, Paulo lhes disse que não deveriam ser preguiçosos e precisavam voltar ao trabalho. Em seguida, acrescentou: aquele que não trabalha também não coma. 4. O Anticristo. Quando nos referimos à data da vinda de Cristo, é nesse contexto que Paulo menciona a identificação do Anticristo. Eis o que ele disse: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, segundo Tessalonicenses capítulo 2 versos 1 ao 4. No que se refere ao Anticristo, a Bíblia diz em 1 João capítulo 2 verso 18, Filhinhos, esta é a última hora e, assim como vocês ouviram que o Anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. A Bíblia menciona a existência de um poder ou espírito operando no mundo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que a Bíblia se refere como os últimos dias. Da primeira aparição de Cristo na terra à segunda, há um espírito mencionado por João, chamado de espírito do Anticristo. Paulo também o menciona, mas com outro nome, espírito de poder secreto ou sem lei. Quem será esse personagem sem lei? Muitos acreditam que se trata de um líder político. No entanto, a Bíblia não especifica isso. Quem é o Anticristo? O mais óbvio é que não temos uma maneira definitiva de identificar esse personagem. Não sabemos quem ele é nem o que ele é. Alguns evangélicos sugerem que poderia ser o Papa, mas dado que a ideia do Anticristo existia desde o primeiro século, não pode ser o Papa, uma vez que a Igreja Católica foi estabelecida no ano 313 d.C., quando o imperador Constantino se autoproclamou líder e a organizou de acordo com o governo romano, em vez do que é descrito em 1 Timóteo capítulo 3, com presbíteros e diáconos. Atualmente, a Igreja Católica se transformou em uma força política. 5. Uma experiência ou sugestão. Leia os evangelhos procurando cada uma das profecias que Mateus citou, bem como Marcos, Lucas, João e Paulo. Leia novamente o Novo Testamento em busca das mesmas profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo. Analise cada uma dessas profecias e faça esta pergunta: se eu tivesse lido essas profecias antes da primeira vinda de Cristo, seria capaz de saber quando ele viria, como seria sua forma, etc. Algumas das profecias do Antigo Testamento foram cumpridas quase que literalmente quando Cristo esteve na Terra. Outras não se cumpriram de maneira literal. De fato, em relação a algumas profecias, alguém poderia dizer: jamais poderia prever que algumas profecias se cumpririam dessa maneira. Portanto, todas as profecias sobre a segunda vinda de Cristo devem ser recebidas com grande humildade. A segunda vinda de Cristo será uma notícia monumental para aqueles que sofrem perseguição. Todas as dores e sofrimentos de nossas vidas não serão eternos. Como disse um pastor, a promessa da segunda vinda demonstra que dias melhores estão sempre à nossa frente. Sua vinda nos torna humildes e, ao mesmo tempo, nos enche de esperança. 6. Sua vinda nos corrigirá. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Segundo Tessalonicenses capítulo 1 versículos 5 ao 9. 7. Serve como equilíbrio ecológico e julgamento. No início, afirmamos que o dia do juízo é uma boa notícia para aqueles que creem. O dia do juízo significa que não seremos esquecidos, pois Deus vê e sabe tudo. No entanto, alguns de nós tendem a evitar as partes menos agradáveis do Novo Testamento e focar apenas nas passagens mais positivas ao pregar para o povo. Por exemplo, muitos zoológicos e museus ensinam às crianças sobre a importância de cuidar do nosso mundo. Em outras palavras, se eliminarmos animais considerados indesejáveis em um ambiente, o equilíbrio do ecossistema pode ser perturbado a ponto de levar à extinção de predadores de uma determinada espécie. Isso acontece quando a cadeia alimentar é desequilibrada, e as plantas essenciais para o ecossistema deixam de crescer.
Da mesma forma, se evitarmos doutrinas que consideramos difíceis de entender, podemos inadvertidamente abandonar crenças importantes e desafiadoras. É importante entender que existe um equilíbrio nas Escrituras, assim como no ecossistema, que não deve ser negligenciado. Se ignorarmos doutrinas desafiadoras da fé cristã, as consequências podem ser prejudiciais. Na sua vinda, Cristo também corrigirá nossos erros doutrinários. 8. Sua vinda nos alertará. Se você soubesse com certeza que Cristo voltaria esta noite, mudaria sua maneira de viver? Faria perguntas como: estarei preparado? Ou estou vivendo agora com a esperança de que ele virá esta noite? Como você pode ver, a notícia de sua vinda seria uma fonte de inspiração e motivação para nós, mas também poderia gerar preocupações. No entanto, a maioria concordaria com o que está escrito em Apocalipse, Maranata, que significa: o Senhor vem. Devemos esperar sua vinda com grande alegria e anseio. Como disse um pregador, precisamos aprender mais sobre sua vinda. Deveria ser como se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje de manhã e estivesse de volta esta tarde. Em conclusão, a sua vinda nos desperta. A segunda vinda de Jesus não é uma ideia tardia, mas sim a mensagem fundamental do Evangelho. Portanto, não devemos relegá-la ao segundo plano em nosso pensamento. A segunda vinda molda e equilibra todo o ensinamento da Bíblia sobre Cristo, que é o personagem central dos Evangelhos, ressaltando a sua importância vital. Perguntas para meditar. Pergunta 1. Qual é o mal causado por aqueles que tentam especular sobre a data da segunda vinda? Pergunta 2. O que dizem os livros supostamente cristãos sobre a segunda vinda de Cristo? Pergunta 3. Os Tessalonicenses estavam corretos em querer ser os primeiros a ver a Cristo? Pergunta 4. O que aconteceria se soubéssemos a data certa de sua chegada? Pergunta 5. Seria diferente a nossa crença se pudéssemos conhecer a data correta? Pergunta 6. Como devemos nos preparar para a segunda vinda, conhecendo as Escrituras? Pergunta 7. A primeira vinda de Cristo foi silenciosa, como será a segunda? Você acabou de ouvir mais um capítulo do livro A Segunda Vinda de Cristo de Luz Seckler. Participe do nosso novo clube de leitura. Um capítulo por dia e em menos de um mês você terá lido seu primeiro livro edificante em 2024. Encomende seu livro pelo site www.resgatelivros.com. Resgate Editora e você, juntos nessa missão.